Rita trabalha em um escritório de advocacia, mas mais interessado em lavar dinheiro do que em servir a lei. E para sobreviver, ela ajuda um chefe do cartel a sair do negócio para que ele possa finalmente se tornar a pessoa que ele sempre sonhou em ser. E esse é Emília Pérez de 2025. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerdcine. E hoje eu vou falar um pouco sobre Emília Pérez, que foi dirigido por Jacques Audiard, que é francês e que foi roteirizado por outros dois franceses. E por que eu estou dando ênfase nisso, em que eles são franceses? Porque ele é um filme que era para se passar no México, onde todos os atores falam espanhol, mas ele foi gravado na França e roteirizado e dirigido por um francês. E com duas atrizes que nasceram nos Estados Unidos, mas têm origens latinas, e outra atriz espanhola. E você pode perguntar, mas qual o problema disso? Vários filmes falam que se passam em um lugar e são gravados em outros. Sim, muitos filmes falam que se passam num lugar, é gravado em outro, principalmente para ter isenção fiscal ou pagar menos nas diárias de gravações. E isso não tem problema nenhum. Outra coisa são os atores que falam que todo mundo é mexicano, mas os atores não são mexicanos, e também não vejo problema nisso, desde que a produção estude um pouco sobre a cultura que ela quer abordar. Porque, cara, eu vi muita gente falando desse filme e eu vi uma crítica sem spoilers sobre o filme antes dele sair nas grandes massas, porque muitas pessoas viram em festivais, falaram sobre o filme e falaram que ele era muito bom, que ele provavelmente concorreria a vários prêmios, o que de fato aconteceu, porque ele ganhou prêmios em Cannes, ele ganhou o Globo de Ouro e ele tem 3 indicações ao Oscar, o que é um negócio muito absurdo no mau sentido. E agora eu vou explicar porque eu acho que essas várias indicações a prêmios é absurda para mim nesse mau sentido. Ele é um filme que ele tem várias mensagens, que tenta abordar vários assuntos diferentes e que ele consegue ir mal em todos. Principalmente porque é uma visão europeia de povos latinos. Então, claramente, os caras não conheciam quase nada da cultura mexicana e colocaram no filme vários estereótipos sobre mexicanos e latinos no geral. O que muitos deles não condizem com a realidade. E o próprio diretor, ele deu várias declarações imbecis, falando que ele não precisava saber nada da cultura para fazer o filme sobre. Então você já vê o nível de competência. E o filme, a primeira cena dele, ele já começa com um trio de mariachis, com as roupas espalhafatosas e sombreros, como se só tivesse esse tipo de coisa no México. E o filme também fala sobre um chefe de cartel que ele quer sair disso e tomar outro rumo na sua vida, e a conclusão dele que ele acha para fazer isso é se tornar uma mulher. Sim, ele acha que virar uma mulher é a única opção dele sair dessa coisa de ser um grande chefe da máfia. E ok, o filme ele dá alguns indícios falando que ele não se sentia confortável e que ele queria ser uma mulher, fazer a transição e tudo mais, mas cara, é muito raso. E para quem não sabe, o México ele sofre muito com esses problemas de cartel, porque tem esses problemas com tóxicos e armas, né? Esses cartéis eles são extremamente violentos e se você procurar qualquer informação básica sobre isso, você vai achar e descobrir que o buraco é muito mais embaixo. Eu lembro de ter visto um vídeo sobre um cara que ele começou a viralizar na internet, que ele fazia festas e falava um monte de besteira nos vídeos dele, só pra zoar, e ele começou a fazer muito conteúdo disso, de ir pra festas e bebidas, e num desses vídeos ele xinga um chefe de cartel, simplesmente para fazer graça. Esse chefe, depois ele vê esse vídeo e ele manda os capangas deles descobrir onde esse cara tá. O cara ele tava num restaurante e ele simplesmente elimina o cara ali na vista de todo mundo. Então para você ver que o quão perigoso é esse tipo de coisa e quão raso foi adaptado aqui nesse filme. Então a abordagem ela é muito mal feita, ela parece que não teve nenhuma análise de como isso seria feito de uma forma convincente, e para mim isso já é um grande ponto negativo. A segunda coisa que eu não sabia é que ele era um musical. E eu não gosto de musicais, eu acho que muitas vezes quando o musical ele é mal feito, ele mais atrapalha do que ajuda, e que é o caso aqui, porque o filme ele tem mais de 2 horas e nessas 2 horas ele parece simplesmente um grande clipe. Porque a cada 5 minutos começa alguma coisa a bater num ritmo ali e do nada as pessoas começam a cantar e fazer coreografia, o que para mim é um grande problema, primeiro porque eu já não gosto de musicais,
Mas se fosse bem feito, eu até falaria que é bem feito. Mas não é o caso aqui, como eu já falei antes. Mas é que a cada 5, 10 minutos tem um número musical e que na maioria das vezes não faz sentido nenhum e que pra mim não ajuda na trama, porque eles cantam de uma forma que era pra ser ou pra parecer uma coisa mais natural e só fica muito estranho, porque eles não param pra cantar de fato, eles acabam tipo que cantarolando ou falando de uma forma mais ritmada ali e pra mim só ficou muito esquisito. E que, aliás, quem teve a brilhante ideia de fazer um musical falando sobre mamoplastia e vaginoplastia? Porque, cara, além de ser muito ruim, eu não sabia se eu dava risada de vergonha alheia ou se eu ficava bravo de tão ruim que era. E uma outra coisa que eu achei mal feita nesse filme são as ações. Elas não fazem sentido nenhum. Porque no começo do filme mostra a Zoe Saldanha, a mesma atriz que faz a Gamora do Guardiões da Galáxia, que ela é advogada, ela recebe uma ligação, uma pessoa fala que sabe onde ela tá, que ela estava no banheiro dentro lá do tribunal, e o cara fala que é para ela encontrar ela em algum lugar na rua, que ele tinha uma proposta. E cara, se alguém me liga, fala todos os meus dados, fala que sabe onde eu tô, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar algum lugar seguro e chamar a polícia. Mas a imbecil da advogada, ela sai pra rua e os caras colocam um capuz preto nela e levam ela para encontrar com esse chefe do cartel que se chama Manitas. E lá o Manitas ele explica que ele quer sair do cartel, que ele não quer mais aquilo para a vida dele, e a única forma que ele achou para fazer isso era se transformar numa mulher, porque é uma coisa que parece que ele já queria. E que ele fala que começou a transição tem uns 2 anos e que ele estava tomando hormônio, e ele vai lá e abre a camisa e mostra que ele estava com peito. Só que ele está tomando hormônio feminino, ele está com peito, mas ele ainda estava com a barba gigantesca parecendo um lenhador. Eu não sou especialista em biologia, eu não faço ideia de como funciona esse tipo de transição, mas eu sei que a realidade não é desse jeito, as coisas não acontecem assim. E aliás, eu vi várias pessoas que passaram por essa transição e eles também falaram que o que acontece ali é até desrespeitoso com quem está tentando se tornar mulher. E daí não sei por que ela simplesmente aceita, porque ela vai fazer esse trabalho de achar um bom médico para fazer essas operações, que para mim de novo não faz nenhum sentido. Ela é advogada porque ele não pegou um dos capangas dele para fazer isso, alguém ia achar alguém apropriado na área, mas ok, ela aceita e ela arruma uma pessoa para fazer esses procedimentos. E aqui tem um outro número musical que é ridículo, que a Zoe Saldanha ela fala que se a pessoa mudar a sua estética, que automaticamente ela muda a sua alma, e se ela fosse uma pessoa ruim, quando ela mudasse, que ela automaticamente viraria uma pessoa boa. E a gente sabe que o ser humano não funciona dessa forma. Uma pessoa ruim não muda e vira uma pessoa boa simplesmente porque ela fez uma cirurgia plástica ou mudou a estética. Isso tem mais a ver com personalidade e outras coisas que envolvem o seu meio de convivência, de vida, do que simplesmente uma coisa estética. Depois do Manito fazer essa cirurgia, que aliás ele faz todas as cirurgias de uma vez só, o que também não faz muito sentido, ele se transforma numa mulher e abandona a família dele, o cartel. Então ele tinha mulher e filhos, né, que era interpretada pela Selena Gomez, e vira a Emília Pérez. E depois dessa cirurgia ele some por 4 anos, como se nada importasse, e depois disso a Zoe Saldanha, que ela já estava rica, porque o Manitas tinha pagado ela muito bem, e ela estava trabalhando na Inglaterra, e aparece a Emília Pérez falando que precisava da ajuda dela, porque ela queria rever os filhos, porque ela não conseguia viver sem eles, sendo que ela abandonou a mulher com os filhos e ficou fora por 4 anos sem nunca ter dado notícia. E a advogada que, de novo, não dá para entender, ela já tinha a vida feita, ela já estava trabalhando, ela tinha dinheiro, ela não precisava passar por nenhum desses problemas de novo. E ela simplesmente aceita, mas por algum motivo que é inexplicável, ela aceita e fala que a Emília Pérez era uma parente distante do Manitas e que ela queria conhecer a esposa e os filhos do parente dela, e que logo após todo mundo se muda para a casa da Emília e volta para o México para trabalhar. E ela acaba voltando para o México para trabalhar com ele, né? No caso, a Zoe Saldanha e a Emília Pérez ali.
E eles veem alguns cartazes de que uma mulher entrega que o filho dela estava desaparecido e que isso é um grande problema que tem no México também, esses desaparecimentos, muitas vezes por causa de cartéis. E a Emília Pérez simplesmente decide que vai ajudar a abrir uma ONG para achar essas pessoas desaparecidas. E que, diga-se de passagem, grande parte desses desaparecimentos poderia ter sido por causa do cartel dele. E eu até entendo que poderia ser um caso que ela melhorou de vida, ela melhorou e tem remorso das coisas que ela fez. Só que em nenhum momento isso fica muito explícito. Então não parece que ela está arrependida de nada e isso não é isso é só um grande artifício de roteiro para gente como telespectador sentir de alguma forma que ela mudou. Só que é muito forçado. Que falando de México, eu vi muita gente reclamando que o espanhol desse filme era péssimo e que as pessoas no México não falam daquela forma e que tem coisas que não fazem sentido nem em espanhol de outros lugares. Lembrando que tem vários lugares que falam espanhol. Aqui na América do Sul tem vários países aqui em volta que falam espanhol e se você for reparar, vários deles têm o seu sotaque, tem várias palavras que só tem naquele lugar, assim como no português, que a gente tem nossas gírias e nossa forma de falar, que é diferente de Portugal, assim como Angola e Moçambique, que também tem que inclusive uma das críticas que eu vi um rapaz nos comentários falando que ele era colombiano e que ele realmente falou que o espanhol que tem no filme não faz sentido nenhum e que muitas vezes parece que foi traduzido de outra língua para o espanhol. E que se você procurar, você acha alguns fóruns que, como eu disse, os roteiristas são franceses. Então o roteiro foi escrito em francês e foi traduzido para o espanhol. E muita gente pegou várias partes desses textos falando que não fazia sentido nenhum no espanhol e que quando foram traduziram pelo Google Translate e daí fazia sentido, o que parece que foi realmente escrito para o francês e traduzido para o espanhol de uma forma bem porca no Google Tradutor. E indo mais para o final do filme, outra coisa extremamente ridícula, porque a Emília Pérez ela descobre que a Selena Gomez ela quer se casar de novo com um cara ali e ele fica meio bravo porque ela fala que a Selena Gomez fala que vai se mudar com o cara para uma casa nova e que vai levar as crianças junto com ela. E a Emília quer que as crianças fiquem. E a Selena Gomez fala que não iria deixar os filhos delas, até porque ela nem conhece essa Emília Pérez aí. E a Emília fica brava, bloqueia todo o dinheiro da Selena Gomez, que ele tinha deixado como manitas, né? E a Selena Gomez vai lá e tem um plano muito bom que sequestra a Emília Pérez, querendo que ela desbloqueie todas as contas, e corta alguns dedos dela e manda para a Zoe Saldanha para falar que ela queria um resgate em troca. E daí a Zoe Saldanha, ela vai lá, procura um monte de cara lá e fala que vai salvar a Emília e começa um tiroteio num lugar afastado. E depois disso tudo, a Emília Pérez ela vai lá e fala para Selena Gomez que ele era o Manitas e que ele tinha se transformado em uma mulher. E daí eu já tava muito puto porque era muita cantoria, eu já tava bravo, o filme é muito ruim e eu já teria largado o filme nos 40 minutos, mas como eu já tinha assistido 40 minutos, eu falei, vou terminar. E eu pensei novamente, por que essa infeliz não falou antes que ela era humanitas? E explicou para Selena Gomez tudo o que tinha acontecido. Por que essa imbecil esperou ela ser sequestrada, ela ter os dedos cortados, ter sido enfiada dentro de uma mala de carro para depois poder falar que ela tinha se transformado na Emília Pérez? Cara, não faz sentido nenhum isso. E no final do filme, a Selena Gomez joga a Emília dentro da mala do carro e fica meio encucada que ele tinha falado que ela era o marido dela de antes. E o namorado estava dirigindo o carro em alta velocidade, no lugar escuro. E ela começa a falar que o marido dela estava dentro da mala e começa a ficar um negócio muito doido. E o cara não entende nada com razão, porque a imbecil não sabe explicar nada. E daí, nessa briga toda, eles caem numa ribanceira lá, o carro explode e morre todo mundo. E no final aparece um bando de figurante levando uma estátua de uma santa, e daí simplesmente fala que a Emília Pérez virou uma santa. O que de novo não faz sentido, já que para uma pessoa se tornar santa demora muito tempo, tem muita burocracia da Igreja Católica e não é do dia para a noite que uma pessoa vira santa. O que também não seria o caso dela, porque ela não fez nada demais. E logo depois disso eu vi que essas críticas do pessoal que assistiu com antecedência
falando que realmente era um filme muito bom e que valia todas essas indicações a prêmios, e eu fiquei pensando, cara, não é possível. Como que os críticos estão gostando disso e por que esse filme está ganhando tantos prêmios assim? E para mim isso só acaba mostrando que essa é a visão da Europa e dos Estados Unidos sobre países latinos, que é só uma grande maçaroca de países que falam espanhol e que todo mundo é igual por ser latino. Sem falar que esse filme ele teve envolvido em várias outras polêmicas, porque esse filme teve algumas dublagens, alguns programas que eles costumam fazer regravações. A Ana Sofia Gaston, que é a atriz que faz a Emília Pérez, ela deu várias declarações falando um monte de besteira por aí e sobre muita coisa, e o pessoal desenterrou um monte de tweets dela falando besteira, sendo preconceituosa. E os mexicanos odiaram esse filme, e uma cineasta mexicana ela fez uma sátira desse filme e postou no YouTube. E essa sátira já teve 2 milhões de visualizações em 2 semanas. E eu ainda não assisti, mas eu pretendo assistir em breve, porque eu vi muita gente falando que é muito engraçado. E ela zoa todos esses estereótipos de franceses, igual eles tentaram fazer de uma forma séria, igual eles dizem, com os mexicanos, né? E ela colocou tudo isso nesse curta-metragem dela. E, no geral, Emília Pérez, para mim, é um filme que eu achei ruim do começo ao fim, onde nada na trama fazia muito sentido. Teve todos esses problemas com essa visão francesa dos mexicanos, onde os atores não falavam bem espanhol, e que eu quase desisti na metade do filme por causa daquele tanto de música sem graça, com esses números musicais. E que, aliás, essas músicas desse filme estão concorrendo ao Oscar, o que para mim também não faz sentido nenhum. Nenhuma dessas músicas são boas. E que a única coisa que se salva nesse filme para mim é a atuação da Zoe Saldanha, que ela pelo menos está tentando fazer alguma coisa séria ali. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerd Cine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!